Deixa o microfone desligado por enquanto. Quando tiver online aí, você me avisa. Tá. Muito bom sábado a todos. A gente está fazendo um formatinho diferente aqui hoje. Quero cumprimentar a todos com feliz sábado. Tô vendo a Rô aqui, tá comentando. Feliz sábado, Rô. Feliz sábado, Leia, Geninho, Marlene. Tá com saudade do povo e o povo tá com saudade de você, hein, Marlene? Bom, hoje nós vamos fazer de um jeito diferente. Eu tô aqui da minha casa. O Pedro também vai participar hoje. Tá lá da casa dele. E eu vou chamar ele para fazer a primeira oração. Espera aí só um pouquinho, passando. É isso aí, Pedrão. Cumprimento o Feliz pessoal sábado. aí. Feliz sábado a todos aí. Estamos aí na recapitulação da escola sabatina, da nossa lição. E já de prontamente chamar vocês, convidar vocês para a gente fazer uma palavra, falar com o nosso Deus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, pelos seus métodos que o Senhor nos usa em nossas vidas hoje para que possamos encontrar o caminho da salvação. Te agradecemos pelo seu Santo Espírito que constantemente toca os nossos corações, Senhor, e nos ajuda a reconhecer a tua bondade e o teu amor por nós. Que o seu Santo Espírito se faça presente nessa manhã,
que nos ajude a entender a tua vontade através da tua santa palavra e que nos dê discernimento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês dar um ok aí para ver se o áudio tá legal, se vocês estão ouvindo bem. Porque como a gente está fazendo de um jeito diferente, a gente não tem certeza se está dando certo. Feliz sábado, Celeste. Vou esperar vocês avisarem aí para ver se está tudo ok no áudio, para a gente dar prosseguimento. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio do Pedro está baixo, a Leia falou. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Eu vou falando aqui, Valdir, se eu ver que continua muito baixo, eu pego o fone. Mas eu não gosto muito de fone. Ah, é. O fone ele fica mais nítido. Tenta falar mais alto aí que... A Celeste também falou que o áudio tá baixo. A Rô também falou que o seu tá baixo. Acho que é melhor você pegar o fone mesmo, hein? Eu tô usando o fone, por isso que o meu tá alto. Tá, é que eu falei baixo mesmo. Pede para elas confirmar aí, por favor, se melhorou eu falando nesse tom aqui. Ou se eu pego o fone lá. Eu não gosto muito, eu fico meio desnorteado com o fone. A Celeste falou que tá melhor agora. Então vamos seguir. Bom, lição de número 6. Melhor Melhorou. a gente coloca. Se tiver muito ruim aí a gente coloca. Beleza. Bom, lição de número 6. O título é Por que a interpretação é necessária? É uma pergunta. O verso para memorizar é: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Bom, aqui a gente está vendo que não se pode ler a Bíblia sem ter uma interpretação, né? Saber diferenciar, por exemplo, entre parábolas, histórias narrativas, profecias, isso pode definir muitas vezes o contexto da mensagem. Se é uma parábola, a gente sabe que é uma mensagem ilustrativa, não é uma coisa assim, é uma lição de moral ali literal, porém a história não é literal, e assim por diante, né? A gente jamais pode pegar textos isolados e dar um significado qualquer dentro de qualquer contexto que a gente achar que é o melhor para ele. Então é disso mais ou menos que nós vamos falar hoje. Você tem alguma coisa para dizer aí nessa introdução, Pedro? Então, aqui no sábado à tarde é isso aí que você disse. E já a pergunta aí da lição da semana que fala por que a interpretação é necessária. Por que é necessário a gente saber essa interpretação dos textos bíblicos? Para que não ocorra diversos tipos de erro. Um exemplo, eu lembro uma vez que conheci uma senhora que disse que nunca foi na praia, porque a besta ia surgir do mar, então o pastor dela disse que os cristãos não deveriam ir à praia. E essa história é conhecida, então esse caso não foi só com ela, muita gente acredita nisso. Então a pergunta é, por que a interpretação é necessária? Para que não se ocorra erros assim. E se a gente for comentar, existem outros erros, equívocos. Até a lição aqui, a lição aqui comenta de pessoas que fazem a Bíblia como se fosse um oráculo divino e que você abre a Bíblia assim aleatoriamente, lê um texto e é Deus falando com você ali. Pode ser que aconteça, mas em grande maioria isso aí
é aleatório, é uma coisa aleatória. Você vai ler um texto aleatório e esperando que Deus te responda, mas se você não tiver uma interpretação, um entendimento dos textos bíblicos, às vezes você vai se atrapalhar com o que você lê ali. Exatamente. Bom, entrando na lição de domingo aqui, que tem como título Pressuposições, a gente vê o perigo de pressuposições, né? Até mesmo os discípulos, eles eram enganados pelas suas próprias convicções. Eles tinham crenças e eles não perderam essa crença, mesmo ouvindo o próprio Jesus falando com ele, né? Isso ainda ocorre hoje, Pedrão? Com certeza, com certeza. Muitas pessoas elas têm alguma, que nem a palavra diz, disposições de que vai ocorrer daquela forma. E quando ela começa a estudar e entender a Bíblia, que não vai ser daquela forma, ela entra em choque, entra em colapso ali, e tem muitas pessoas que nem aceitam. Quer ver um exemplo? Eu estava estudando com um grupo de irmãos nossos, pentecostais, e quando a gente se deparou com o arrebatamento secreto, que isso não tem base bíblica, a pessoa entrou em colapso e mesmo assim ela continua acreditando. Porque é o que ocorreu lá com os apóstolos, os discípulos, os judeus da época de Jesus. Eles criam de uma forma, quando eles perceberam que a Bíblia não enfatizava dessa forma, não trazia dessa forma, eles, porque já tinham isso de berço, né, às vezes até de berço, acreditando nisso, eles preferem acreditar nas pressuposições deles. Então, mais ou menos assim, o que você está dizendo é que a nossa educação e a nossa cultura pode impactar na nossa interpretação dos textos da Escritura. Com certeza, sim, com certeza. Você percebe aí que infelizmente existe muita tradição aí, igual você falou aí, cultural, social em que vivemos e que isso impacta muito, muito na, na, na interpretação bíblica. E como que a gente vê Aqui, hoje? Pode concluir. aqui no final da lição, aqui no domingo, lá embaixo, ele deixa uma pergunta, né? Quais são seus pressupostos em relação ao mundo? De que maneira você pode rendê-los à palavra de Deus para que ele remodele suas ideias a fim de que esteja em harmonia com a realidade que a Bíblia ensina? Você quer ver um exemplo de algo que impacta diretamente no entendimento da Bíblia hoje e que a maioria, grande maioria das pessoas acreditam nisso? E quando é relacionado com a Bíblia, a gente percebe que é um grande erro. Quando um irmão querido nosso, um parente, um amigo, um vizinho morre, que as pessoas falam, mais uma estrela brilhando no céu, mais um foi para o céu. E isso aí a gente já vem sendo ensinado desde criança, né? Mas quando nós pegamos a Bíblia, que quem morreu vai para a sepultura, não tem vida, não tem obras, é até difícil as pessoas entenderem isso, porque elas já têm pressuposições, tem pessoas que falam, não, mas já está no seio de Abraão, não, mas já está para a glória. O que é isso? Pressuposições, entendeu? Mas a Bíblia, ela não enfatiza isso. Pelo contrário, ela rebate isso. Tem um comentário da Leia e do Geninho aqui que eu vou ler. Ó, não podemos ler a Bíblia aleatoriamente buscando resposta para a nossa necessidade. Precisamos verificar o contexto do assunto escrito. Assim podemos compreender. E o Geninho disse assim: isso ocorre muito ainda hoje. Muitas igrejas têm muitos conceitos que não são princípios bíblicos. O arrebatamento, por exemplo, é um deles. É, é o que você disse, né? Às vezes a gente quer render a palavra de Deus à nossa vontade e não a nossa vontade à palavra de Deus, né? Entrando na lição Sim, de segunda agora, tradução e interpretação. Aqui na lição ela vem trazendo um termo chamado hermenêutica. Você explica ele aí pra gente? a hermenêutica, a própria lição, ela escreve aqui, ó, é a arte e a habilidade de cuidadosamente traduzir e interpretar textos. Porque, vamos supor assim, o que é a hermenêutica? Quando se traduz um texto,
Às vezes, que nem eu não conheço nenhuma outra língua, mas eu sei que em inglês love é amor, certo? Love é amor. Mas eu já vi algumas pessoas dizendo que não é o mesmo significado do nosso amor. É um outro significado. Mesmo sendo amor, não é o mesmo amor que nós brasileiros conhecemos. Então, quando teve a transliteração da Bíblia, que é você traduzir ela de um idioma para outro, algumas palavras elas parecem ter os mesmos significados, mas talvez para a cultura do povo não é o mesmo significado. Então a hermenêutica ela tem essa função de tentar achar as palavras corretas para poder relatar ali o que veio do original. Exatamente. E assim, mesmo tendo essa hermenêutica, né, a gente sabe que é legal você ter um conhecimento ali da língua original. Só que assim, eu queria te perguntar se essa língua, saber a língua original é necessário para nossa salvação hoje, porque a gente sabe da dificuldade de saber a língua original. Muita dessas línguas, alguns textos já foram até perdidos. Não existe mais a língua, a língua original que foi usada para escrever a Bíblia. Mas ela é Eu essencial para digo a assim, salvação? eu digo para você assim, para salvação não, para salvação não, mas para interpretação é interessante. Tem alguns pontos na Bíblia que é interessante a gente entender o contexto em que foi escrito. Não para salvação, mas para entender. Vamos supor, é, eu acho que a gente vai estudar nos próximos dias aí, até quando Paulo estava ali com os gregos e tal, com os gentios lá, e ele percebe a cultura do povo. Então a gente não precisa saber a língua, mas pelo menos alguns pontos a gente entendeu. Por que foi escrito isso? Por que se falavam isso? Porque, Valdir, se a gente não entender, ocorre muitos erros. Você quer ver um exemplo? Eu até anotei aqui. Quer ver um exemplo de um erro de tradução para o português? Algumas versões aí cometem esse erro. Lembra quando Jesus estava com os dois ladrões na cruz? Sim. E aí teve o ladrão arrependido, a resposta de Jesus foi o seguinte, no original tá assim, ó, em verdade vos digo, que estarás comigo no paraíso. Ou pode ser também assim, em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Algumas, ver, algumas, algumas traduções em português traz como que estava assim, ó, Jesus respondendo assim, ó, em verdade vos digo que estará, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas é interessante a gente ressaltar que no original essa palavra ainda hoje não existe. Jesus Cristo falou assim, em verdade vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Se a gente pegar algumas traduções, você vai ver que cada tradução que você lê vai estar escrito diferentemente esse texto aí. E tem algumas traduções que até complicam, porque se fala assim, ainda hoje, nem Jesus estava no céu naquele dia, como que ele estaria com Jesus no céu naquele dia, se nem Jesus estava lá? Então a hermenêutica é necessária nesse ponto, e igual você perguntou aí, se é necessário a gente entender alguma coisa do original, é necessário sim, porque se nós não compreender aí o contexto aí do que foi escrito isso, dá até base para a gente acreditar, voltando aquilo lá de que as pessoas morrem já vão para o céu, de que ah, diversos outras confusões teológicas aí que se abrem aí. Exatamente. Vou ler o comentário aqui da Leia e do Geninho. A Leia primeiro. Não existe nenhum ser com a mente vazia. Todos nós carregamos uma bagagem de conhecimento certo ou incerto, que nos são transmitidos através da cultura. Por exemplo, os discípulos acreditavam em fantasmas. Era uma crença cultural. Você vê que é interessante isso que ela falou, porque quando eles se depararam com Jesus, eles pensaram que era um fantasma, né?
E o comentário do Geninho: a tradução é importante para ficar mais próximo do original, mas o que não pode se perder é o pensamento, a ideia que o escritor queria passar no contexto. Aí mais um comentário da Lé: Jesus também auxiliou os discípulos a compreender as palavras. Ele interpretou o que estava escrito. Jesus pôde interpretar a Bíblia, mas nós não podemos interpretar a Bíblia. O que nós fazemos é compreender. É um ponto interessante que É a Leia interessante, colocou. mano. É interessante que toda a aparição de Jesus após sua morte, ele só vinha mostrando para o povo que o que ocorreu já estava escrito no Velho Testamento. Pode perceber no caminho de Emaús, aí nesse fato que a Léo Geninho comentou aí, Jesus mostrando a marca nas mãos, a marca nos pés, e depois ele já começa a discorrer o que a profecia dizia sobre ele. Você vê quando ele era moleque também, quando ele aparece lá moleque assim, criança, na sinagoga, ele começa a pregar, ele também, igual a Leia falou, já interpretava as escrituras do que dizia a respeito dele. E era um pregador mirim. Bom, vamos entrar na lição de terça agora. A Bíblia e a cultura. A lição vem trazendo aqui para a gente comparar alguns textos, né, que são interpretados de maneira incorreta e aí dependendo de cada cultura, né? A gente vê que dependendo da cultura, tem muitas questões que são comportamentais, questões de saúde, questões culturais. Eu vou citar aqui alguns textos. Quem tiver aí de casa pode estar acompanhando também. Eu vou dar um exemplo aqui de uma questão cultural. A gente vai lá para Levíticos 19, 27. Olha o que diz lá. Lembrando, uma questão cultural essa, hein? Aqui é livro de Levítico, todo mundo sabe, são as leis de Moisés, as leis do povo ali de Moisés da época. E Levíticos 19, 27 diz assim: não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Bom, se isso fosse uma lei para hoje, provavelmente tanto eu quanto você aqui, Pedro, já estaríamos em Já pecado. disfarçadinho, né? É, e nem barba eu tenho, não é nem porque eu não quero, é porque não nasce. Vou fazer o quê? Agora uma questão comportamental. Levíticos ainda, capítulo 18, versos 22 e 23. E aí essa pergunta também vai ficar aí para quem estiver assistindo e quiser comentar sobre, pode estar comentando também, ó. 22 e 23, capítulo 18, diz assim, ó: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. É confusão. Então aqui a gente já está falando de uma questão de comportamento, uma questão já psicológica, né, digamos assim. E quando a gente vai para Levíticos 11, lá está falando dos animais imundos. Eu não vou ler tudo porque é muito, vou ler só um verso aqui para exemplificar. Por exemplo, o verso 29. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto. E aí cita uma série de animais que nós não podemos nos alimentar. Por que eu estou citando todas essas passagens e aí eu já vou passar para você responder aí, Pedro? Porque muitas vezes as pessoas tentam justificar um erro com o outro. Elas pegam essa passagem da barba, que é uma questão cultural, para justificar por não cumprirem o Levíticos 11, que é uma questão de saúde, ou até mesmo o Levíticos 19, que é uma questão comportamental, a questão do, do homossexualismo, ou até dessa coisa de zoofilia, né, o nome, né, de pessoas que se deitam com animais. Então, tipo assim, usam um texto para justificar
o outro, porque essa questão da barba ela se perdeu porque não faz parte da nossa cultura. Como que você poderia explicar isso aí pra gente? Seguinte, nada na Bíblia é, vem vazio. Primeiro, a questão da barba. Por que o povo de Israel tinha essa lei sobre a barba? Lembra que o povo de Israel estava rodeado de povos pagãos, de nações pagãs. Então, quando sai essa ordem para o povo de Israel, eu nem vou se aprofundar sobre esse assunto, só vou falar de forma rápida. Mas se alguém que estiver assistindo, você que a gente quiser comentar, a gente comenta aí sobre isso. Mas até um estudo relacionado sobre isso. O povo de Israel tinha que ser um povo separado, como os cristãos é hoje. Para nós não serve mais cabelo redondo, a barba redonda, mas fica de ensinamento. Nós também estamos rodeados do mundo. O mundo, as pessoas usam aqueles cabelos gigantes, coloridos, desenhados, tem pessoas que fazem desenhos na cabeça, né? Então nós não devemos, baseado nessa passagem aí, andar igual ao mundo, certo? O cristão tem que ser diferenciado do mundo. Comportamental, você falou sobre homossexuais, falou sobre zoofilia, você percebe aí que isso não é cultural, certo? Todas as pessoas hoje em dia, nós estamos vivendo num contexto, eles querem trazer como se isso fosse cultural, estão tentando implantar o homossexualismo, mas isso não é cultural e não tem como ser uma coisa natural para o ser humano. E estou dizendo isso cientificamente falando. Se a gente pesquisar um pouco aí, a gente vai perceber quais os malefícios que isso ocorre na vida do ser humano. Então Deus deu essa lei por quê? Para evitar-se isso. E o terceiro, a lei de saúde, lei de animais. Antes eu me senti incomodado de comentar sobre isso. Mas hoje eu falo abertamente e dou glória a Deus por poder falar isso, poder pregar para as pessoas. Hoje nós estamos fazendo essa live trancado dentro de casa, por quê? Porque alguém descumpriu uma lei que estava lá em Levítico. Se você for ler lá em Levítico, fala diretamente, até usa o exemplo de morcegos. As pessoas foram comer morcegos, mexeram com morcegos. Olha o quanto nós estamos sofrendo hoje. Então, mesmo sendo alguns tipos de lei diferentes, ainda serve para nós hoje. E você vê como que a cultura influencia muito o povo. Isso aí. Exatamente. Eu vou ler o comentário aqui da Celeste e da Leia, né? A Celeste diz assim: Deus criou o homem e a mulher um para o outro. Por que procurar o que não deve? Lembrando que eu usei o exemplo só para contextualizar, tá, gente? Não se apeguem ao exemplo, e sim ao contexto. A Leia disse assim: é isso aí. Não cortar os cabelos nas laterais. Os judeus até hoje vivem deste trecho. Os judeus têm o cabelo enrolado, deixando crescer. Então, a Leia está exemplificando aí que é uma questão cultural mesmo. Até hoje, eles fazem isso aí. Isso. Vamos para a lição de quarta? Ô Valdir, e pra você ver que é cultural mesmo, você de longe identifica um judeu por causa disso. Exatamente. Eles deixam enroladinho aqui do lado aqui, ó, e você de longe É, entende. E é uma coisa cultural mesmo. usa aquele coisinho na cabeça, né? Alguns, né, usam. Ah, tem outro comentário da Leia, ela diz assim: quando a cultura não transgride a palavra de Deus, não há problema. Por exemplo, os chineses não têm móveis e sentam no chão. Isso não transgride a lei. Já adorar animais, elefante, transgride a lei. Tá usando um exemplo de cultura aí. E o Geninho falou assim: existem muitas coisas que estão escritas na Bíblia que não são princípios bíblicos e sim referente à cultura local. Mas isso não deve anular todo o Antigo Testamento. É exatamente isso aí. Muitas pessoas usam um texto para anular todo o resto. Quer comentar mais alguma coisa da lição de terça? É interessante que nós também temos culturas que em outros países não tem cultura, não tem culturas dessa forma, né? Às vezes nos é exigido alguma coisa aqui no Brasil que em outros países é normal, né? É. Agora é a lição de quarta, né? Nossa natureza pecaminosa e caída, né? Aqui que a gente vê mais uma vez se confirmando a questão do orgulho, né? Como o maior dos males.
se não talvez o primeiro dos males, e ainda continua como o maior dos males. O que você pode comentar aí da lição de quarta? Eu comento o seguinte, lembra quando o Geninho trouxe para cá o irmão lá, que era pastor de outra igreja, um grande pastor, um grande influência, Sim, e quando ele foi confrontado com a Bíblia, ele, graças a Deus, o Espírito Santo tocou no coração dele e ele deixou o orgulho de lado. Mas hoje, e sempre ocorreu, muitas pessoas que quando percebem isso, interessante que no caso dele, ele perdeu todo o seu posto, né? Era um grande pastor, tinha igreja, conduzia igreja, mas quando ele percebeu que o caminho que ele estava traçando estava errado, ele teve que abrir mão de tudo isso, né? Abriu mão de tudo isso para querer seguir o caminho certo. E a lição vem trazendo sobre isso. Se a pessoa for orgulhosa, ela mesmo sabendo que está no erro, ela permanece, porque ela não quer perder o seu posto, não quer voltar atrás. Nós estudamos com bastante pessoas de outras religiões, de outros, né, de outros segmentos, e muitas vezes as pessoas são confrontadas com a Bíblia. Algumas têm a humildade de reconhecer o erro e abrir mão disso, tem outras que não. Fala, não, eu ouço isso desde criança, e para mim o correto é esse, e eu vou permanecer do jeito que eu estou, não quero mudar, porque eu entendo que é assim e tal. E aí vem aquela passagem lá de Tiago, enganando-vos a vós mesmos. Né? exatamente. Outra coisa, Valdir, é que essas pessoas orgulhosas, elas criam aí um grande problema, porque essas pessoas influenciam outras pessoas. E quando ela tem esse orgulho, automaticamente ela vai querer rebater uma verdade paralela. Então, vamos supor, a verdade, a Bíblia tá relacionada a isso. Só que como ele não quer aceitar, ele vai criar uma teoria, um pensamento ali para tentar rebater a verdade. Então o que acontece automaticamente? Quando a pessoa não quer aceitar a verdade bíblica, automaticamente ela vai tentar rebater as verdades bíblicas por causa do orgulho, Ela acaba ainda jogando contra, né? jogando contra. Por isso Com- que vem aquela passagem de Jesus lá que fala assim: quem não ajunta, espalha. É, comentário da Leia aqui, ó. Quando somos transformados nova criatura pela água e pelo Espírito, o próprio Espírito Santo gera em nós a natureza de Jesus. Bonito isso que ela falou, né? O Você próprio vê que Espírito. você vê que quando Jesus foi crucificado lá, alguns judeus sabia que não tinha ali o porquê crucificar Jesus. Mas o orgulho os impediu de tomar alguma atitude e até incitar o povo a fazer isso. Exatamente. Lição de quinta agora. Aí volta a pergunta inicial, né? Por que a interpretação é importante, né? Por que que a interpretação é importante? Eu jogo ela para você aí. Porque é igual nós vimos comentando, aqui na lição ela vai trazer o texto lá de Neemias, o 8, do 1 ao 3 e o versículo 8 também. Ali mostra que o povo estava em Babilônia ali e já tinha se esquecido dos preceitos divinos através da palavra de Deus. E Neemias e Esdras ali trazem o povo a palavra de Deus e o povo começa a estudar. E a esperança que aquele povo teve. A esperança, onde nós estudamos no estudo, nós falamos um pouco sobre isso, sobre fé, a lição agora está enfatizando. Eu acho que o verso para memorizar que nós lemos aqui, Valdir, ele também nos ajuda a essa compreensão. Deixa eu voltar um pouco aqui e vou ler de novo. Falar. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador do que os busca, porque a interpretação é necessária para que possamos encontrar e alcançar esta fé, né? E tem diversas outras coisas que a gente poderia comentar aqui. Você vê que em Mateus 16, 27, diz lá que Jesus pergunta: do que adianta o homem ganhar tudo que o mundo oferece e perder a sua alma? Porque a interpretação é importante. A gente vê, bom,
Um exemplo, um pequeno exemplo, teologia da prosperidade. Se você não está prosperando é porque você está cometendo alguma coisa de errado, você não está adorando a Deus, você está em pecado. Se a gente interpreta desse jeito, é o tamanho do erro, entendeu? Então, por que a interpretação é importante? Para a gente entender o plano divino sobre as nossas vidas, para que não estejamos em erro, sendo enganados e entendemos profundamente qual é a vontade de Deus para nós. Dentro disso que a gente está comentando, deixa eu só ler o comentário da Pretinha. Ela diz assim: devemos estudar a Bíblia com o espírito de reverência, buscando aprender de Deus e não já duvidando com o espírito orgulhoso, né? Aí ela está comentando ainda sobre a lição de quarta, né? Muito se fala sobre união de igrejas e tal. Nós vemos isso até com, olhando assim, humanamente falando, é algo bonito de se pensar, algo interessante. Mas se essa união não for em torno da verdade bíblica, ela é boa ou é ruim? Dentro Ela é desse totalmente, contexto de interpretação bíblica, né? ela é totalmente ruim, porque numa porteira que se abre, onde passa boi, passa uma boiada. Então, quando você pensa numa forma de juntar tudo isso, aquilo ali, infelizmente, é igual eu falei, não onde passa um boi, passa uma boiada. Um monte de coisa vai entrar, toda aquela confusão. E aí volta a ser como Babilônia. Lembra a confusão, que era a Torre de Babel e tudo, uma confusão só? Então, se não for fundamentada nos princípios divinos, isso aí já é influenciado pelo próprio inimigo mesmo. É isso aí. Então vamos finalizando aqui, né? Estudo de sexta. Esse texto aqui eu achei ele tão completo que eu quero ler ele inteiro aqui. E aí você já pode concluir aí também. A partir do segundo parágrafo, quem tiver a lição pode estar acompanhando a leitura, que diz assim: no estudo da palavra, deixe de lado as opiniões pré-concebidas e as ideias herdadas e cultivadas. Você nunca alcançará a verdade se estudar as Escrituras para defender suas próprias ideias. Deixe-as de lado e, com o coração contrito, ouça o que o Senhor tem a lhe dizer. Quando a pessoa humilde que procura a verdade se assenta aos pés de Cristo e aprende dele, a palavra lhe dá entendimento. Aqueles que são sábios demais aos próprios olhos para estudar a Bíblia, Cristo diz: vocês devem se tornar mansos e humildes de coração. Se desejam ser sábios para a salvação, se desejam ser sábios para a salvação. Não leia a palavra à luz de opiniões antigas, mas com a mente livre de preconceitos. Busque-a com cuidado e oração. Se à medida que lê, você se sente convicto a respeito de algo e nota que suas próprias opiniões não estão em harmonia com a palavra, não tente adaptá-la a essas opiniões. Ajuste suas opiniões à palavra. Não permita que suas crenças ou práticas anteriores dominem o entendimento. Deixe a mente receptiva às maravilhas da lei. Descubra o que está escrito, e então firme os pés na rocha eterna. Amém. O Valdir, isso aí vai de encontro a nós, mano. A gente, nós, falar eu, já fui muitas vezes assim, é, é, tocado por isso, porque às vezes uma pessoa te traz um texto, você tem uma dúvida relacionada a alguma coisa, a pessoa te traz um texto, um vídeo, uma imagem, você já por ter um preconceito sobre aquilo, fica difícil de você entender. Às vezes nós estamos estudando com pessoas que não têm religião, tá tentando encontrar o caminho da verdade e tal. Quando você manda um texto, por ser adventista, a pessoa já olha e fala, entendeu? Tem alguns irmãos pentecostais, isso aí é seita, deixa quieto, não vou me aprofundar nisso, porque é seita. E já começa a estudar já com esse pensamento. Só que olha o quão mal traz para a vida dela. Poderia estar entendendo as verdades bíblicas, poderia estar entendendo a essência do evangelho, mas por preconceitos que já tem, por culturas, acaba fechando a porta do entendimento. Então isso é muito interessante, tenho trazido isso para a minha vida e
tenho percebido o quão benéfico isso é. Né? A gente deixar de lado aí e tentar entender o que o texto está trazendo. Amém. Bom, chegamos ao final aí de mais um estudo, né? Semana que vem tem mais. O título da semana que vem é Idioma, Texto e Contexto. Vou ler o último comentário que chegou da Leia aqui. Temos que deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. Podemos explicar um texto bíblico, mas jamais dizer uma coisa pela nossa própria interpretação. É bom se achegar a quem é entendido da palavra, mas temos que viver como os bereanos. Temos que ouvi-los e acompanhá-los na leitura para não cair em uma interpretação do homem. Esse exemplo de Beré a gente viu na lição da semana passada, né? Ele Isso aí, sempre obrigado pelo comentário, fechou com... chave de ouro. Então, semana que vem é idioma, texto e contexto. A gente agradece a todos que nos acompanharam. Dizer que esse formato aqui, eu não sei como é que chegou aí para vocês, mas é um formato interessante porque possibilita de a gente chamar mais pessoas semana que vem, aqueles que tiverem interesse. Vão poder estar em suas casas, né? Não vão estar correndo nenhum tipo de risco. E é um formato interessante para a gente pensar nos próximos estudos aí. Eu aguardo o retorno de vocês nas próximas semanas aí. Bom, vamos orar? Você ora pra gente, Pedro? Querido Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pelo estudo de hoje, Senhor. Como foi falado, nos ajude a deixar as nossas convicções, os nossos preconceitos de lado e abrir o coração para o seu Santo Espírito que nos conduz à verdade, ao entendimento, Senhor, que o Senhor nos deixou na sua santa palavra. Tem misericórdia das nossas vidas, somos todos falhos. Peço que o Senhor abençoe a nós, abençoe a cada pessoa no seu lar que acompanhou esta live, a cada membro da nossa comunidade, aos irmãos da igreja, aos irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando. Que o seu Santo Espírito vá de encontro a todos eles. Tem misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Dá-nos um feliz sábado agora, um sábado deleitoso, e que possamos meditar mais e mais na Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus tudo isso. Amém. Amém. Falou, Valdinho, feliz sábado. Feliz sábado, Pedro. Feliz sábado a todos. Um último recado aqui que eu queria dar é sobre o culto. Daqui a pouco o pastor convida a todos que acompanhem. Vai ser pregação com o pastor Jaime Gandra. Eu acho que vai ser via Zoom. Então todos fiquem atentos aí que daqui a pouco o pastor vai estar mandando o link para a gente poder estar participando juntamente com eles. Na página do distrito, tá? É IASD Digital, tracinho, Distrito Ferraz de Vasconcelos. Então estão todos convidados a participar juntamente conosco. Feliz sábado mais uma vez e até semana que vem.